Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Marges. Hoje estamos discutindo os casos de improbidade administrativa e os desafios e dificuldades nesse tipo de julgamento. O nosso entrevistado é o juiz Fábio Torres de Souza, que é titular da Vara da Fazenda e Autarquias da comarca de Ipatinga, no leste de Minas Gerais. Doutor Fábio, então, falamos no bloco anterior sobre a contratação de servidores sem concurso público, caracteriza já uma falha, né? Um erro, um equívoco na administração pública. E se isso ainda caracterizar ainda mais como nepotismo, ou seja, contratar parentes, a coisa complica mais ainda, né? Sim, pode ser já um caso de improbidade, mas cada caso não tem que ser especificado e analisado dentro do contexto de prova e de situações. Você não tem como generalizar a improbidade como um todo. Mas dá para a gente adiantar aqui quais seriam as penalidades dos prováveis e eventuais crimes de improbidade? Sim, a legislação trata isso de forma clara, né? A própria Constituição já tratava disso quando ela abordou a questão da improbidade, qual seja a perda da função pública, a perda de direitos políticos temporariamente, o ressarcimento ao erário público se gerou prejuízo, né? A punição por multa civil prevista na legislação, a proibição de contratação com a administração pública. Então, você tem uma série de multas, de penas que podem ser impostas, não necessariamente todas juntas, mas você pode acumular uma ou outra dependendo do caso, dependendo do processo, dependendo da aplicação. Mas o juiz tem que sempre analisar isso e aplicar essa pena dentro de um princípio da proporção do delito cometido e da razoabilidade para aquele caso específico. Agora, devolver o dinheiro desviado não é punição, é obrigação, né? Sim, é obrigação. Tanto é que é obrigação o ressarcimento do erário, que o entendimento pacífico hoje em dia que se tem é de que esse ressarcimento é imprescritível, né? Ou seja, você não tem um prazo para que isso prescreva no direito brasileiro. Exatamente porque a visão que se tem é que a devolução desses valores é fundamental e primordial para se consolidar aquela ideia de que o delito não compensa. E a quem cabe o ônus dessa prova aí? Aquele que entrar com a ação. Nós sabemos que a lei trata o Ministério Público como o grande autor dessa ação, a gente tem essa visão hoje no dia a dia, mas não podemos esquecer também que aquelas empresas, aquelas entidades que foram prejudicadas pelo ato do agente improbo também pode ser o autor da ação. Mas, majoritariamente, no sistema brasileiro, tem sido o Ministério Público o grande agente de busca dessa situação de improbidade. E é preciso deixar claro também, doutor Fábio, que não é só prefeito, governador, ministro, presidente da República que está sujeito a isso, não. O servidor público também. Sem dúvida. A lei aborda de forma bem ampla quem é aquele que pode ser o agente improbo, né? Quem tenha cargo efetivo, cargo temporário, cargo contratado, cargo eletivo, que seja de período longo ou período curto, empresa que contrate também, terceiro que contrata com a administração pública também pode ser punido pela lei de improbidade administrativa. E para dar agilidade a esse tipo de julgamento, eu tenho um dado aqui que o Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, estabeleceu a chamada meta 18, né, que os tribunais têm que julgar até o final deste ano mais 74.557 ações envolvendo aí autoridades. É possível atender essa meta? Eu acho que entre a possibilidade e o sonho nós estamos um pouco distante. Mas é importante que você tenha essa meta pelo CNJ, que busque, né, que os tribunais e os próprios juízes de primeiro grau se interajam nessa visão, que é uma visão que a sociedade tem como um todo, e cada dia no Brasil mais, nós sabemos disso, de busca da consolidação do Estado Democrático de Direito, Estado Democrático de Direito honesto, moral, ético, em que a administração pública trabalha em prol do povo. E os protestos de ruas aí mostraram exatamente o que a população está cobrando, está querendo. Sem dúvida, o Brasil evoluiu muito de 88 para cá, né? Aquela Constituição Cidadã, hoje mais do que nunca, ela encontra o cidadão, né? Ou seja, você tem um artefato legal e a parada da vontade do cidadão de caminhar junto com aquilo, de transformar o Estado. A faixa que a gente vê na rua de combate à corrupção é uma faixa que a gente vê nos autos de combate à corrupção, para que a legislação possa ser aplicada de forma efetiva pelo magistrado. Eu volto a esse tema aqui, gostaria que antes o senhor fizesse para a gente a indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário, por favor. Bem, a indicação de leitura que eu faço é de um livro do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Vitor Nunes Leal, chama Coronelismo, Enxada e Voto. É um livro escrito já na década de 40, tá? Uma tese de livre docência do ministro, mas que me parece ser extremamente atual, né, no Brasil, em que vive-se muito ainda aquela ideia
de coronelismo, ou seja, de ocupar o cargo público em interesse pessoal. É um passado que, infelizmente, perdura, mas é um conhecimento que se traz de alguém que chegou ao cargo do Supremo e acabou sendo aposentado, Cassado pelo AI-5, né? Mas de extrema visão, não só jurídica, mas social e histórica. É esse conhecimento que eu acho que é importante para o Brasil ter. Conhecer a sua realidade, conhecer a sua legislação, para aí sim agir de forma rigorosa dentro dos princípios da lei, para punir que essas realidades não mais ocorram no futuro. Muito bem, uma boa indicação, uma referência positiva aí da magistratura, um dos ícones da magistratura independente, sem dúvida. Assim, doutor Victor Nunes Leal, não é isso? Sim. Muito bem, doutor Fábio, voltando à questão aqui sobre essas demandas sociais que foram levadas para as ruas aí com os protestos de junho. Ou por isso, ou porque realmente há alguma dificuldade, o Conselho Nacional de Justiça quer monitorar, quer acompanhar essa produtividade dos juízes brasileiros nesse tipo de julgamento. E está pedindo aí um relatório a respeito disso. Como é que o senhor avalia? Eu acho extremamente interessante. Em verdade, o CNJ já implantou há algum tempo o banco de condenações por improbidade administrativa, acessível a qualquer cidadão pela internet. Basta ir no site do CNJ e lá pesquisar esse banco, em que todas as condenações transitadas em julgado, ou seja, aquelas que não cabem mais recursos, aquele agente considerado improbo é lançado no Banco Nacional. Isso facilita muito a visão do cidadão em acompanhar qual foi o resultado da ação, facilita muito a visão daqueles outros, né, que atuam na administração para verificar a efetividade das punições, né, e ajuda, se você tem a ideia de que aquele administrador que não foi probo não possa mais atuar na ordenação administrativa do Estado. E a questão do foro privilegiado? Isso cria uma dificuldade ainda, porque está em discussão no Congresso o fim ou não do foro privilegiado. O foro privilegiado é uma realidade brasileira. A gente sabe que em algumas situações, principalmente no caso do presidente da República, talvez ele se mantenha, mas é necessário para isso caminhar para frente. A grande vantagem das últimas manifestações que nós vivemos no período de junho para cá foi de que a sociedade ela se desperta. Aquela visão de que o gigante acordou já é uma realidade diuturna no brasileiro como um todo. O brasileiro está querendo cobrar mais da administração, está querendo cobrar mais do legislativo e querendo cobrar, logicamente, do judiciário. E o judiciário tem que se preparar e tem estado preparado para isso. Basta a gente lembrar que as atuações do CNJ em prol de uma maior efetividade da lei de improbidade administrativa precedem todos esses movimentos. A Meta 18 não foi criada de julho para cá. O Banco Nacional de Improbidade não foi criado de julho para cá. Ou seja, o judiciário vem montando uma estrutura, montando uma linha de atuação para se servir de respaldo e servir de voz da sociedade como um todo. Muito bem, tem que ser um esforço permanente. Bom, conversamos aqui com o juiz Fábio Torres de Souza, que é diretor, desculpe não, o senhor é titular da Vara de Fazenda e Autarquias da comarca de Ipatinga, onde já foi diretor do foro também, não é isso? Doutor Fábio, falamos aí então sobre a questão da improbidade administrativa e as dificuldades desse tipo de julgamento. Obrigado pela entrevista, foi um prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Leão. Bom, ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br, pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.